Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. E aí, galera? Vamos começando o Agro e Prosa, o seu podcast que fala do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio e tenho um programa de rádio com entrevistas diárias. Algumas delas estão aqui no Agro e Prosa. São convidados fantásticos, com muito conteúdo e de bastante qualidade. Sem mais conversas, vamos então ao Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje aqui no Morada no Campo é Lupércio Carvalho, advogado do escritório Bueno e Mesquita Advogados em São Paulo. O tema da nossa entrevista será: STJ determina análise de provas para estabelecer a responsabilidade ambiental. Lupércio, é um prazer receber você aqui no programa. Muito obrigado pela sua disponibilidade em estar conosco aqui. Boa tarde, Divino. Boa tarde, ouvintes da Morada do Campo. Estou aqui à disposição para esclarecer as dúvidas e fazer os comentários aí sobre o tema. Bom, vamos só falar um pouquinho quem é você, quem é o Lupércio Carvalho? Eu sou advogado, sou especialista em direito ambiental, em processo civil. E litigo na área há quase uma década já, e trabalho aqui no escritório Bueno Mesquita Advogados, escritório especializado em agro e ambiental, reconhecido como um dos melhores aí no meio jurídico, tem recebido sucessivos prêmios aí, de reconhecimento pela atuação dedicada e específica na área do agro e na área ambiental. Bom, estando vocês aí numa cidade grande, na capital de São Paulo, o que levou vocês a buscarem justamente o agronegócio? Embora o escritório esteja estabelecido em São Paulo, nós temos filiais no Paraná, em Maringá e Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. E atuamos no Brasil inteiro por meio de correspondentes e por meio de colegas colaboradores. O escritório ele é formado, na sua origem, pelos dois sócios, que são do meio rural, e todas as pessoas que aqui trabalham têm um pezinho na roça. Eu, inclusive, também sou do interior do estado de São Paulo e filho de produtor rural, sou do meio. Então, assim, não é só uma questão formal, nós temos conhecimento de causa mesmo, assim, a gente é da roça, vamos dizer assim, né? Bacana. Lupércio, o tema que eu coloquei aqui, ele é um tema, assim, eu tenho certeza que talvez algumas pessoas se estranharam até. STJ determina análise de provas para estabelecer a responsabilidade ambiental. O que exatamente quer dizer isso? Vamos lá, eu vou tentar ser o mais simples possível, sem fugir um pouco da técnica necessária aqui para o entendimento jurídico, né? Por mais incrível que pareça, nas questões ambientais, e todos nós que somos produtores, que somos do meio, sabemos, né? A questão ambiental ela é muitas vezes tratada ideologicamente, né? E não praticamente, não de modo pragmático, né? Então, o que a gente percebe muitas vezes é que o produtor rural, ou até mesmo as empresas e grandes empresas, não só do meio rural, mas todas as empresas no Brasil, elas acabam sendo condenadas a indenizações, a obrigações por questões ambientais, sem que tenha havido uma análise de todas as provas juntadas no processo, né? E nesse caso específico, é um caso do Porto de Suape, lá em Pernambuco, em que houve uma condenação ao porto, sem que tivesse sido analisada uma prova técnica, uma informação técnica que é essencial ao deslinde da causa, né? A resolução da causa. Então, isso foi feito não só em primeira instância, mas em segunda instância, pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
Em terceira instância, no âmbito do STJ, o STJ determinou que fosse reanalisado todo o processo, todo o conjunto probatório, todas as provas, para que, enfim, pudesse se concluir pela condenação ou não do Porto. E aí o que isso reflete para nós, né, no caso, né, do agro? É que muitas vezes os produtores, eles são condenados em ações cíveis, ambientais, de reparação, de indenização por danos ambientais, sem que tenha sido levado em conta todas as provas que foram produzidas no caso, né? Então, assim, isso daí é uma coisa que traz esperança para o produtor, que traz esperança para as pessoas que atuam na área, né? Trazendo uma maior segurança jurídica, trazendo legalidade, trazendo justiça propriamente às decisões do judiciário, né? Que a gente vê que nem sempre elas são da maneira que deveriam ser. Você falou dessa questão ideológica, né? Dessa área ambiental. Você acha que a justiça ela pode de alguma forma sofrer alguma influência em relação a esse lobby ambiental? Nessas tomadas de decisões? Em tese, o Poder Judiciário é um poder isento e neutro, né? Uhum. Mas a gente sabe que os juízes são pessoas comuns, como qualquer outro aqui, né? E ele está, sem dúvida nenhuma, sujeito a influências, a questionamentos. E o tema ambiental, a questão ambiental, ela é muito complexa, ela não é um tema simples, então não são todos os advogados que dominam o tema, não são todos os juízes que dominam o tema, não são todos os promotores que dominam o tema. Então, assim, infelizmente, quando a pessoa não conhece muito do assunto, ela tende a ir pelo que ela vê na mídia, pela aquilo que tem mais repercussão, né? E infelizmente o nosso setor, o setor agro, ele tem sido muito discriminado, né? Vamos dizer assim, nos últimos tempos, tem sido alvo de uma campanha aí, de difamação nas redes sociais, e não só no ambiente nacional, como no internacional também. Você acha que o agro ele tem como se defender dessas campanhas difamatórias que são feitas contra ele? Sem dúvida. A gente pode pensar em duas vertentes, né? Uma vertente de comunicação, que é os produtores, as cooperativas, todo o nosso meio, ele passar a divulgar melhor as informações referentes a conservação ambiental, preservação ambiental, enfim, nós também precisamos expor o nosso lado da história, né? E não ser apenas reativo, apenas responder às provocações, né? Acho que a gente tem que ter uma postura ativa de mostrar que o Brasil é um país que conserva a maior parte das suas florestas, que existe uma imensidão de floresta intocável. A nossa legislação ambiental ela é extremamente protetiva e extremamente rígida e avançada, como em nenhum outro país no mundo praticamente. A nossa legislação é sabidamente uma das mais avançadas do mundo. Então a gente precisa divulgar isso. E por outro lado, isso é uma questão de comunicação, né? Uma questão de propaganda, enfim. E por outro lado, no meio jurídico, a gente tem que se cercar de bons técnicos e bons profissionais, bons advogados, para fazer valer o direito, né? Para se fazer justiça. E essa decisão da STJ é uma resposta a isso, é uma confirmação a isso. Embora o STJ não tenha entrado no mérito da questão se o Porto de Suape estaria certo ou errado, ele determinou que o tribunal analisasse isso de modo bem detalhado, de modo que considerasse todas as informações. Eu acho que isso é um bom caminho, é um bom norte para a gente seguir aí. Por que com uma legislação tão avançada em termos ambientais, nós ainda somos tão questionados pelo mundo inteiro?
é uma questão que, assim, foge até um pouco do direito, né? Mas a gente sabe que os países europeus, que são quem mais nos criticam, e os Estados Unidos também, principalmente os países europeus, o lobby do agro lá é muito forte, né? E esses países europeus também são conhecidamente protecionistas, né? Então, como o nosso agro é muito mais pujante, é muito mais competente, é muito mais produtivo, os países europeus eles acabam ficando acuados nesse sentido, com medo dos nossos produtores, da nossa produção, e aí adotam esses discursos que apenas denigrem a nossa imagem, de modo no final das contas, a proteger o mercado deles, né, aos produtores deles. É mais uma questão assim de política internacional do que jurídica propriamente dita. Agro e Prosa. Lupércio, eu já deixava essa questão no bloco anterior. De que maneira isso pode beneficiar o produtor rural? Vamos trazer um exemplo prático. Bom, vamos lá, Divino e ouvintes da Morada. Em que termos, essa foi uma decisão específica de um caso específico, mas ela tem repercussão para outros casos. Por exemplo, é aquilo que no direito a gente chama de jurisprudência, né? Uhum. Ela firma jurisprudência, ela é um precedente em que, como eu posso explicar assim, ela tende a ser seguida por outros juízes e por outros tribunais. Em que sentido? Por exemplo, um produtor rural que foi obrigado a indenizar um dano ambiental em que ele não tenha cometido, ou que ao menos tenha dúvida de que se foi ele ou não que cometeu. O que acontece geralmente? Na dúvida, infelizmente, no âmbito civil e nas questões ambientais, a gente tem um princípio que chama indúbio pro ambiente. Então, na dúvida, decide-se sempre a favor do ambiente. O que acontece? Nesse caso, o que o STJ falou? Ele falou, o que você precisa analisar as provas do processo e aí sim concluir-se pela responsabilidade ou não de quem causou o dano, né? Então, no caso específico, nós temos, por exemplo, assim, um fazendeiro. Tem uma discussão lá se foi ele que causou um dano ambiental ou não. Tem uma prova falando que foi e outra falando que não. O juiz não pode desconsiderar essa prova que falou que não e condenar ele, entendeu? O juiz precisa analisar todas as provas e aí depois concluir pela condenação ou não do produtor. Você disse que essa jurisprudência, ela tende a ser seguida, mas não quer dizer necessariamente que ela será seguida, né? Ou exato, será? Exato. Não quer dizer que ela será seguida. Ela não é vinculante, essa decisão. Então, assim, os juízes e os tribunais têm liberdade para decidir de maneira diversa. Mas aí cabe ao advogado que defendeu o produtor levar a questão para o STJ. E aí, com certeza, o STJ, sim, vai seguir a linha anterior dele, essa mesma linha, e determinar que seja avaliado todo o conjunto de provas, né? Todo o conjunto probatório. Bom, pois não, pode complementar. Daí a importância, Divino e ouvintes, do produtor estar sempre amparado de bons profissionais, né? Tanto do nível técnico quanto do meio jurídico, né? É importante que o produtor Hoje nós vemos, né, a profissionalização dos meios de produção, né, da produção agrícola, né? Então, assim, não é só contratando um engenheiro agrônomo, não é só comprando bons materiais, bons insumos, bons tratores, boas sementes, que o produtor vai ter sucesso, né? Ele precisa se cercar também de uma assessoria técnica e jurídica de qualidade, né?
Então, se o advogado do produtor não tiver atualizado e não souber das decisões específicas da área ambiental, o produtor vai acabar ficando desamparado, né? Isso daí é uma questão que a gente tem que estar sempre antenado nessas novidades. Dentro disso que você está falando, a impressão que eu tenho é que o direito e o agronegócio estão cada vez mais interligados, né? Sem dúvida, estão sim. O tema ambiental ele tem ganhado importância e repercussão, né? Se a gente for olhar para o direito, né, o ramo do direito ambiental é um ramo relativamente novo. Nós estamos falando aí de cerca de 50 anos, mais ou menos, de existência. O direito ambiental ele começou mais ou menos a ser mais divulgado assim, em 1972, com a Convenção de Copenhague, né? Isso que começou no direito internacional e depois veio pro direito interno, e isso foi evoluindo. No direito civil, que é um outro ramo do direito, né, que o direito ele é dividido em vários ramos, né? Do direito civil, a gente está falando aí desde a época do direito romano, de Cristo, mais ou menos, assim. Uhum. Então, de antes de Cristo até. Então, assim, a questão ambiental, o direito ambiental é muito novo. E demanda uma especialização, demanda um conhecimento específico, que eu repito, infelizmente no judiciário, no Ministério Público, por muitas vezes os juízes, os promotores não têm esse domínio, assim como nós advogados não temos o domínio específico. Então é necessário, é importante que o produtor se socorra de pessoas bem técnicas e bem atualizadas e bem especializadas, né, para garantir que ele tenha os seus direitos protegidos, né? Porque o que a gente vê muitas vezes é que acontecem algumas condenações injustas, até de produtores rurais, em que a gente vê depois que o produtor procura a gente já, e aí fica difícil de reverter isso. Então, assim, é importante que assim que o produtor rural receba alguma demanda, tanto por parte dos órgãos ambientais, quanto do Ministério Público, ou até mesmo uma citação, uma intimação num processo judicial, que ele se veja cercado de bons profissionais, de bons advogados especializados para responder, porque senão depois pode ser tarde e ele venha a ser condenado injustamente e tenha que arcar com o valor aí que muitas vezes inviabiliza a atividade econômica dele, a propriedade rural dele. Você poderia citar algum exemplo de quando é possível reverter esses casos e quando já está perdido, que não há mais condições de reversão? Quanto mais cedo se atuar, né, por exemplo, antes de uma decisão de primeira instância é o ideal, né? Assim que se inicia o processo, é importante que já seja feita uma defesa, uma contestação muito bem feita, muito bem estruturada, e aí o processo ele vai tendo o trâmite dele normal, né? Aí tem o julgamento em primeira instância, em segunda instância e por muitas vezes em terceira e quarta instância, né? Quanto mais vai subindo, assim, quanto mais o tempo vai passando e quanto mais você vai tendo essas decisões desfavoráveis, mais difícil vai ficando. Então, assim, o ideal é que logo no início do processo haja uma atuação no sentido de bem combativa, bem fundamentada, e aí depois, quando as decisões sobrevierem, aí vai ficando mais difícil, entendeu, de reverter, né? Mas em tese, até a última decisão dá para ser revertida. Só que na prática mesmo, o que a gente vê é que em primeira instância você muitas vezes consegue reverter no tribunal. A partir da segunda instância já fica muito difícil, entendeu? Já fica praticamente inviável. Você acha que depois dessa decisão haverá assim, uma enxurrada de produtores procurando os seus direitos que eles achavam que já estavam perdidos? É uma decisão que chama atenção, sim. É óbvio que a gente depende da provocação dos produtores rurais, né? Nós estamos sempre à disposição, sempre disponíveis aí para auxiliar naquilo que for necessário. E eu posso dizer assim que não diria uma enxurrada, mas é possível um aumento da procura, sim.
porque traz uma certa luz, uma certa esperança aí para o produtor rural, que muitas vezes, repito, é condenado injustamente, é condenado sem que tenha sido analisada todas as provas, né? Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. A impressão que eu tenho às vezes, Lupércio, é que o produtor, ele se sente tão... qual que é a palavra? Ele se sente tão impotente diante da justiça quando se trata de questões ambientais que ele não sabe exatamente o que fazer. É só uma impressão minha ou existe exatamente isso? Não, de fato há um sentimento, uma desesperança generalizada, né? O produtor sabe que quando ele se vê processado, é uma dor de cabeça, é uma preocupação, é um dissabor muito grande. E eu entendo, a gente que convive no meio sabe como é. Mas, infelizmente, isso tem se tornado comum e eu acho que o produtor tem que recorrer ao judiciário, tem que enfrentar esses processos de cabeça erguida, de peito aberto e mostrar que não tem nada a temer, né? Que, assim, todos são iguais perante a lei e a lei deve ser respeitada. Se o produtor tiver cometido algum ilícito, tiver cometido alguma irregularidade, com certeza ele tem que responder por isso e tem que indenizar, tem que recuperar, tem que cumprir a lei, né? Mas por outro lado também, se ele for inocente, se ele não tiver cometido nenhuma irregularidade, não tem como a gente admitir que ele seja condenado, né? Então, assim, nós advogados temos o dever de defender nossos clientes até a última instância e defender de todos os meios possíveis, né? Então nós temos que empregar o nosso conhecimento para que seja feita a justiça efetivamente, né? O que se pede, o que se defende sempre, né? Não é nada de irregular, né? Nada de ilícito, né? A gente só quer que a lei seja efetivamente aplicada, né? Então, se o produtor cometeu uma ilicitude, ele tem que responder por isso. Agora, se ele não fez nada de errado, não tem como admitir que ele seja condenado, né? Assim como muitos produtores rurais irão se despertar para essa decisão, com certeza aqueles que têm uma ideologia em relação às questões ambientais também irão se despertar e vão, eu acredito até que apertar ainda mais esse lobby, né, ambiental. Com certeza. A gente vê que essa decisão, Divino, é uma decisão do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília. Então, assim, a gente vê que ainda há esperança, né? A gente sabe que Brasília, embora seja o centro das atenções, o centro do poder, né? Ela de um certo modo, ela garante ainda uma certa imparcialidade, uma certa isenção em relação ao restante do Brasil, principalmente nas questões judiciárias, né? O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, que estão lá em Brasília, eles ainda são mais isentos às pressões dos grupos lobistas, né? Então, isso traz um pouco de esperança para nós ainda. Diante de tudo que você falou aí, você acha que o produtor rural ele é julgado de maneira justa? Essa é uma questão bem complicada, bem difícil. Eu, enquanto advogado, eu tenho que acreditar que sim, viu, Divino? Se eu disser que não, eu praticamente poderia desistir da minha profissão, mas eu tenho que confessar para você que nem todas as decisões são justas, mas é meu dever enquanto advogado, é dever dos colegas advogados defender seus clientes aí para que prevaleça sempre a justiça. Agora, você colocou uma questão aí que eu achei muito, muito importante. Você disse anteriormente que assim como o produtor rural, ele se preocupa em ter
um bom acompanhamento técnico na questão do solo, na questão de fertilidade, ele também tem que ter essa preocupação na questão do direito, né? Então hoje ele precisa de ser amparado por profissionais que entendam da área para que ele possa ter as suas questões defendidas de uma forma a trazer uma certa tranquilidade para ele, né? Sem dúvida, Divino. Assim, eu faço uma comparação grosseira com a medicina, né? É óbvio que um clínico geral, um médico, um clínico geral, ele consegue te amparar, te ajudar, de modo geral, assim, numa dor, numa doença, alguma coisa assim mais simples. Mas quando a coisa se aprofunda, a coisa se complica, aí é bom você procurar um especialista, um ortopedista. Por exemplo, você está com uma dor no braço e num primeiro momento você pode até ir num médico clínico geral, né? Que ele vai te passar um remédio lá e aí você vê que essa dor persiste. Aí é aconselhável que você procure um ortopedista, um médico daquela área específica. A mesma coisa o direito, né? Questões mais simples do dia a dia, sem dúvida que um advogado formado com especialização assim, geral vai atender bem. Agora, quando você tem um problema específico, por exemplo, para questões ambientais, é extremamente recomendável que você procure um advogado especializado em ambiental. Não faz sentido procurar um advogado especializado em previdenciário para uma questão ambiental e vice-versa, né? Não, se eu estivesse aqui falando sobre previdenciário, sobre direito penal, eu provavelmente estaria cometendo alguma impropriedade, né? Então, assim, eu acho que é importante que o produtor, quando tenha um problema ambiental, procure um escritório, procure um advogado que seja especializado no tema. Porque, repito, não é uma questão simples. O direito ambiental é um ramo novo, é um ramo moderno e é um ramo que possui muita interseção com outras áreas, com a área de engenharia, com a área de agronomia, no caso, né, do produtor rural, enfim. Então, assim, não são todos os colegas que dominam o tema, entendeu? Lupercio, muitas vezes as pessoas veem o honorário como um custo. E se ele for analisar a economia que ele vai fazer, logicamente que depende muito da ação, depende se ele vai ganhar ou não, essa economia pode fazer com que isso se torne um grande investimento, não um custo, né? Sem dúvida, Divino. Muitas vezes é aquele ditado popular, né? Que o barato pode sair caro, né? O produtor rural, ele, por vezes, na maioria das vezes, aliás, ele tem aquele bem lá, aquele imóvel, que é o único bem dele, o único bem da vida dele, e outros produtores possuem áreas maiores, fazendas e tal, mas via de regra, o produtor rural está muito ligado à terra, ao campo. Então, assim, não tem como fugir. Se eventualmente ele for condenado, ele pode até perder o sítio dele, a chácara dele, a fazenda dele, para ver indenizado um dano ambiental. Então, assim, o assunto é muito sério mesmo. Assim. A gente recomenda que o produtor rural tenha sempre um cuidado muito zeloso. Assim como ele tem com a terra, com a produção dele, ele precisa ter também com essas questões relacionadas ao direito ambiental. Um escritório especializado, ele serve apenas aos grandes clientes, aos grandes produtores rurais, ou ele serve também aos médios e pequenos? Não, Divino, a gente tem aqui no escritório desde grandes proprietários, grandes empresas, até pequenos e médios proprietários, né? Como eu disse, a questão ambiental é bem complexa, né? Então pode ser que muitas vezes um pequeno produtor ele tenha uma questão de tamanha complexidade que eventualmente leve ele até a falência ou mesmo a perder a propriedade, né? O que para grandes proprietários nem sempre assim, faz muita diferença. É óbvio que qualquer condenação, qualquer valor influencia no caixa, né, das empresas, mas assim, um processo para um grande produtor pode não fazer tanta diferença quanto para um pequeno produtor, né, que
pode levar ele efetivamente à falência, né? Lupercio, tem alguma mensagem a mais que você gostaria de deixar para o produtor rural? Gostaria de deixar meus cumprimentos aí aos produtores rurais. Também sou produtor rural, sou de família de produtores rurais. Conheço as necessidades e os problemas do campo, mas eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança aqui para o produtor rural, que às vezes pode se ver chateado, pode se ver incomodado aí com o processo, mas saiba ele que isso daí ultimamente tem sido comum, que não é só uma questão específica dele, todas as pessoas estão sujeitas a isso, e uma mensagem de esperança de que ele, se socorrer do judiciário, vai ver o seu direito garantido, vai responder dentro dos limites da lei. É aquilo que a gente defende, né? A gente não quer que o proprietário não seja, vamos dizer assim, inocentado sem razão, mas também ele não pode ser culpado sem ter cometido nenhum ilícito, né? É uma mensagem de esperança mesmo, que se socorra de bons profissionais e acredite no poder judiciário, que muitas vezes demora, os processos judiciais são demorados, mas cercado aí de uma boa assessoria técnica e jurídica, com certeza o direito vai prevalecer, a justiça vai prevalecer, a lei vai prevalecer. 2021 vai ser melhor que 2020? Com certeza, se Deus quiser. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.